Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Rafael Geltzer, diretor e sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Rafael, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osiris. Para nós é um grande prazer estar aqui na Band, essas novas estruturas maravilhosas, parabéns. Isso é um exemplo do Rio Grande que dá certo. Né? É verdade, obrigado. Nós estamos no coração do Tecnopuc. É a nova casa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? Das emissoras, das rádios, da TV, da nossa redação, nossa administrativa e comercial. Estamos aqui, no coração do Tecnopuc, né? Contar um pouquinho dessa história. Seguramente o azeite é um dos mais premiados da história do país, né? Mas essa história começou lá atrás, há 18 anos, na mão do teu pai. Como é que começou isso? Exatamente, né? Osiris. Veio de uma indignação do meu pai. Meu pai Lucídio sempre foi apaixonado por azeite de oliva, consumia azeite de oliva, ele trabalhou muito tempo no comércio exterior. Então ele viajava o mundo, provava azeites maravilhosos lá fora, voltava para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, às vezes as mesmas marcas não tinham aquela mesma qualidade que ele experimentava na Europa. E ele começou a ficar com uma indagação, por que isso acontece no Brasil, né? Por que será que o Brasil não produz azeites de qualidade? E começou a visitar locais que produzem azeite, foi visitar lagares. E daí a gente entra numa palavra que as pessoas vão falar, será que o Rafael falou errado? Lugar? Não, é lagar. Lagar é o local onde se faz a extração do azeite. Né? Exatamente. A partir da azeitona. Exato, assim como a vinícola produz o vinho, o lagar extrai o azeite de oliva. Então ele foi visitar lagares no mundo inteiro e pegar pontos de inflexão, ou seja, fazer quase um estudo de caso, né? Visitando esses lagares, pegando por que esses caras produzem azeites maravilhosos, o que eles fazem para produzir azeites de qualidade. E começou a pegar esses pontos de inflexão. Uma coisa é o terroir, outra coisa é o sistema produtivo, outra coisa é a colheita, o cuidado entre o tempo, entre colheita e processamento da azeitona. E ele voltou para o Rio Grande do Sul, voltou para Viamão e começou a analisar a nossa região. Nós temos uma fazenda em Viamão e começou a analisar a nossa região de Viamão para ver se tinha aderência, ou seja, se aquele terroir ele tinha aderência àquilo que ele tinha estudado lá fora. E ele viu que tinha. Existia ali um potencial muito grande. Isso no início de anos 2000. Né? Exatamente, 18 anos atrás, né? Então bastante tempo. E daí ele foi procurar quem é que estava estudando isso na época. E na época a Embrapa estava começando a escolher 15 unidades de pesquisa no Brasil. E meu pai chegou para os caras da Embrapa e falou, dou área para vocês, dou equipe de trabalho, dou tudo de graça, me coloque em uma unidade em Viamão, porque eu tenho certeza que tem potencial. Né? Na época, a Embrapa tinha feito um pré-mapeamento do mapa dos olivais nacionais, e nós não estávamos dentro desse mapa inicial. Então, a resposta inicial deles foi, olha, vocês estão fora do mapa dos olivais, então, possivelmente, não é uma região boa para produzir. Meu pai, lógico, foi muito insistente, insistiu com eles, mostrou os estudos que ele tinha feito. Clima e terroir. Exatamente, clima e terroir. O que é o terroir, né? É todas as influências que tu tens. Umidade, temperatura, índice pluviométrico, solo. Então, tudo isso compõe um terroir. E ele começou a justificar isso para a Embrapa e mostrar através de estudos. E os caras da Embrapa olharam, opa, ele não está só sonhando, né? Ele tem os pés no chão. E ele começou a... E daí a Embrapa aceitou. Ela colocou na época... Já era nessa área que está ali. Exatamente, na mesma área. Eles colocaram na época 35 árvores, 35 varietais. Claro que 35 árvores não produziria muita quantidade de azeitona. Meu pai olhou aquela quantidade e falou, não, eu vou investir nisso, eu vou acreditar. E ele colocou cerca de quase 2.000 árvores a mais do dinheiro do seu próprio bolso, investindo com recursos próprios. Porque imagine, quando tu está fora de um mapa dos olivais, automaticamente tu tens um risco maior daquela produtividade não dar certo. Então banco nenhum ia oferecer financiamento a isso, né? Eu brinco, o banco não financia plantio de alface em banhado. Sim. Então automaticamente a gente teve que investir recursos próprios, né? 5 anos depois do início da pesquisa, qual foi a nossa grande surpresa, boa surpresa para o estado do Rio Grande do Sul? A nossa região foi um dos principais pontos de pesquisa. Mudaram o mapa nacional dos olivais, a nossa região de Viamão se tornou uma área propícia, referência para plantio de oliveira. E a gente começou a produzir azeitona. Demorou muito tempo para começar a produzir. Essas primeiras mudas vieram da onde? Vieram mesmo do Rio Grande do Sul, já existia um início de um plantio em Caçapava do Sul. Então a gente já utilizou mudas daqui, mas eram mudas que ainda não tinham uma adaptação para o clima gaúcho, porque era o início da olivicultura. Claro. Meu pai foi um dos primeiros do Brasil a plantar. Então, o que isso traz de dificuldade? Né? Traz dificuldade principalmente duas questões. Uma questão relacionada à produtividade da árvore e outra ao tempo que ela começa a produzir. Quando a árvore não está adaptada, ela demora muito mais tempo para começar a produzir. Essas demoraram 5? Essas demoraram 11 anos. 11 anos? Olha a loucura disso. 11 anos para a gente colher. O normal é quanto? Agora, com as árvores adaptadas, 4 para 5 anos. Então caiu para menos da metade. As pessoas já acham que é difícil hoje tu ter uma produção porque demora muito tempo, 5 anos. Imagina antigamente, que demorava 11. E detalhe, tu não sabia qual era o varietal que ia produzir no estado do Rio Grande do Sul. Porque isso também era uma dúvida, né?
tu tens, para os telespectadores terem uma ideia, existem mais de 2.000 variedades de azeitonas no mundo. 2.000? 2.000 variedades. Se a gente for bem simplista, a gente pode dividir elas em 3 categorias. Azeitonas para azeite de oliva, para produção de azeite. Sim, não são todas para azeite. Né? Não são todas para azeite. Tem as de mesa. Exatamente. A azeitona de mesa, que é a azeitona em conserva, aquela que a gente come do potinho em conserva. E azeitonas de dupla aptidão, que elas podem ser utilizadas tanto para mesa, tanto para azeite quanto para conserva. Na Estância das Oliveiras, a gente focou em azeitonas para azeites de oliva de classe mundial, ou seja, azeites de oliva que na realidade é o ouro líquido, é um remédio na realidade que tu está provando, exatamente por causa da qualidade dessas azeitonas, né? Então nós plantamos lá 35 varietais diferentes, das 35 variedades que nós plantamos, só 7 produziram bem, olha só. Então realmente é um teste de... foram depurando. Exato, tu vai errando e vai acertando. É uma seleção natural. Exato, tu vai acertando. Erro e acerto. Erro e acerto, perfeito. Como é um empreendedor, né? Exatamente. Então a gente foi de erro e acerto, como era um pioneiro, ou seja, tu não tinha o que te basear em históricos de produção do estado do Rio Grande do Sul, hoje já tem. Hoje os produtores já podem focar mais nesses varietais que já são consagrados no estado do Rio Grande do Sul e já produzem em maior quantidade. Então tu não erra tanto no início da produção, né? Então isso foi muito interessante. Nesses 11 anos, eu me lembro da nossa primeira colheita. A nossa primeira colheita, 11 anos depois de plantar, foi de 30 quilos de azeitona. 30 quilos de azeitona. Isso produz quantos litros? Isso. Meu pai viajou, a gente não tinha lagar, que é o lagar é o local para extração, nós não tínhamos. Meu pai viajou 250 quilômetros, onde tinha um lagar para fazer extração. Ele levou os 30 quilos de azeitona, nós voltamos com uma garrafa PET e meia, 3 litros. De azeite, foi um dos melhores que a gente provou, por óbvio, né? Depois de tanto esforço e uma quantidade tão pequena. Foi maravilhoso o azeite. E depois a gente começou a produzir cada ano mais e mais. Aumentou a área plantada. Exato. E também os pés, como eles iam amadurecendo, eles iam ficando mais velhos, automaticamente eles acabam produzindo mais ao longo dos anos. Hoje em dia, tu plantou, de 4 para 5 anos ele começa a produzir, ele entra no ápice produtivo dele a partir do 12º ano, ele está no ápice produtivo dele, e ela vai produzir durante muitos anos. A oliveira, ela é um plantio perene, tu não precisa ficar trocando com bastante assiduidade, né? Eu visitei, por exemplo, locais de plantio na Grécia que o pessoal estava colhendo oliveiras com 1.200 anos. E eram olivais, não era uma oliveira, eram olivais, a árvore, longeva, frutas, né? Muito longevas. Então, exatamente isso. E a gente começou a produzir essa menor quantidade, depois a gente começou a produzir mais e mais, a gente começou a presentear amigos. A ideia inicial do meu pai, o pessoal fala, ele queria produzir o melhor azeite, um dos melhores azeites do mundo, ele queria ter um foco no mercado. Não, o foco do meu pai era produzir um azeite honesto para a nossa família. Essa era a grande ideia dele. Era produzir para nós consumirmos. Só que automaticamente, como tu começou a produzir mais, a gente colocou no mercado, então só há 6 anos atrás é que nós lançamos o nosso primeiro azeite no mercado. Sim. E já com uma robustez de resultado com relação às premiações. Lembra da primeira medalha? Sim, a primeira medalha foi no Evo Itália, uma premiação internacional italiana. Nós ganhamos uma medalha de ouro lá, e no Leone de Ouro, que é um outro prêmio italiano muito antigo, muito tradicional. E foram os 2 azeites que nós mandamos no primeiro ano. Na época era o que? Arbequina, Coroneik, Assembler? Exatamente, era um blend de campo. O que era? Era um blend de campo e Coroneik. O que é o blend de campo? Quando começa a produzir, tu colhe as azeitonas, mas tu colhe pouca quantidade de cada um dos varietais. Sim. Então ele não justifica tu produzir um único varietal. Então o blend de campo é quando tu colhe as azeitonas e produz um mix entre diversas variedades. Uma assemblagem de vinho. Exatamente, exatamente. Feito no campo. Tu não pegou e misturou diferentes azeites. Hoje em dia tu colhe os monovarietais, que são cada uma das variedades, e tu faz os blends a partir dos monovarietais. Daí tu pega 20% de Coroneik, 30% de Arbequina. No blend de campo tu não tem esse controle, porque tu vai pegar as frutas como um todo e vai fazer uma extração única. Então lá no início, normalmente a primeira produção, em geral, de todo produtor gaúcho, brasileiro e mundial, de azeitonas é um blend de campo. Então a gente já largou com blend de campo com premiações internacionais. Então isso nos deu um estalo. E qual era a nossa ideia de participar de premiações internacionais, né? Não era acumular prêmios, e sim colocar à prova o nosso azeite. Na realidade, verificar, esse azeite será que é bom só para nós? Ou será que ele passa no paladar de experts mundiais? E a gente começou a colocar ele à prova em diferentes continentes. Porque tu tem premiações com características diferentes em diferentes continentes. E nós começamos a colocar ele à prova, colocar cada vez a régua mais alta para analisar esse azeite. E nos surpreendemos com um resultado estrondoso. A gente está contando um pouco da história do Estância das Oliveiras, seguramente o azeite mais premiado do país e um dos mais do mundo também. E a história de construção, e vamos falar um pouco da empresa também em seguida, com o Rafael Geltzer, que é diretor, sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Um breve intervalo, nós já retornamos e você fica conosco.
Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Rafael Geltzer, sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Falei em prêmios, né? Vamos detalhar um pouquinho, né? Porque, puxa vida, nos últimos tempos é o azeite mais medalhado, um dos mais medalhados, se não for o mais medalhado do país, e está no top 10, eu acho, do mundo atualmente, né? Exatamente. Vamos detalhar um pouquinho isso para a gente. O mais vencedor é uma assemblagem, né? Isso, exatamente. Na realidade, o ano passado foi algo muito incrível, assim, nós produzimos 7 azeites, e daí a gente entra nessa lógica dos blends dos monovarietais, né? Foram 4 monovarietais. O que é um monovarietal? É quando utiliza só uma variedade de azeitona para produção. Sai escritinho ali, Coronet ou Arbequina. Perfeito, né? Tem a variedade escrita, né? Coronet, Arbequina, Arbosana, Frantoio, que é uma variedade italiana, Coratina, que é uma outra variedade italiana. São todas variedades europeias, mas plantadas aqui. Tudo plantados aqui, extraídos aqui, colhidos aqui, engarrafados aqui. Todo o processo é feito na Estância das Oliveiras, né? E blends que são uma mescla em diferentes azeitonas. Então, o legal é que o ano passado a gente colocou esses 7 azeites à prova nos 5 continentes. E a gente se tornou o único azeite do país premiado nos 5 continentes, porque a gente conquistou prêmios em absolutamente todas as inscrições de azeites que nós colocamos, em diferentes premiações. O total que nós acumulamos no ano passado foram 74 premiações em um único ano. Um único 74 ano. A última safra, 2023. A gente está vendo aqui a barriquinha. Exato, aquela garrafa. Até o vasilhame, até a garrafa é toda produzida. Exato. Né? E ela muda de cor de acordo com o blend, de acordo com a variedade. Perfeito. Né? A gente tem o blend Signature, por exemplo, que é o nosso blend mais intenso, uma garrafa preta. Isso. O nosso blend exclusivo, que é um blend que pode ser utilizado para diferentes tipos de pratos que tu utilize no dia a dia, na entrada, no prato principal e na sobremesa. Opa. Exatamente. É o blend exclusivo porque ele é mais versátil. Então é interessante essa questão das premiações, porque nós conquistamos tudo isso. E esse ano, em 2024, saiu o World Ranking. World Ranking é Extra Virgin Olive Oil World Ranking. É o ranking mundial dos azeites de oliva extra virgem. O que ele faz, esse ranking? Ele compila o desempenho de todas as marcas mundiais em premiações homologadas pelo ranking. Então eu te comentei que a gente conquistou 74 premiações só em um único ano passado. Das 74 premiações, o World Ranking homologou 57. Por que ele não homologou as outras, Rafael? Porque eram premiações fáceis? Não, porque eram prêmios nacionais, muitas vezes o prêmio do estado do Rio Grande do Sul aqui junto com a Hidroliva. Regionais, né? E daí ele só considera prêmios mundiais. Então eles consideraram 57 premiações. E nós fomos daí eleito a marca de azeites mais premiada do Brasil este ano, comparado ao ano passado. E é interessante porque daí não é um único produto, não é um único azeite, é o conjunto da obra, porque foram 7 azeites que conquistaram essas premiações, por isso que é a marca mais premiada. Nós nos tornamos a marca mais premiada do Brasil este ano e a 9ª marca de azeites de oliva mais premiadas do mundo. Isto é incrível. O Brasil nunca teve nem nos top 30. É um orgulho para o Rio Grande do Sul, para o país. Para todos, né? E é um potencial, né? Porque na realidade, hoje a produção do azeite de oliva nacional, ele tem altíssima qualidade. As pessoas me perguntam assim, Rafael, eu estou na frente da gôndola do supermercado, qual azeite eu escolho para não errar? Escolhe o azeite brasileiro. Escolhe o azeite gaúcho que tu não vai errar, porque os produtos, ele é um produto fresco, ele é um produto de alta qualidade. E aí vem uma questão que é muito importante, que é como tu escolhe o teu azeite. E isso é uma coisa muito legal. Tem paladar e tem no que você vai usar. Exatamente. Mas muitas pessoas olham a acidez, né? Valorizam muito a acidez, eu tenho que escolher pela acidez. A acidez do azeite de oliva é diferente da acidez do vinho. Tu não sente no paladar a acidez do azeite de oliva. Então, se tu pegar um azeite de oliva 0,1 ou 0,3 para um avaliador internacional de azeites, e eu não estou falando para o leigo, para um avaliador internacional de azeites, ele não identifica a diferença. Por quê? Porque não tem diferença realmente no paladar. Então, eu poderia dizer que o azeite, que a acidez é a melhor indicação, porque o nosso azeite mais ácido é 0,1. Eu tenho azeite abaixo de 0,1. 0,07. Depende do lagar, né? Da hora que colhe até a extração. A acidez ela vai te dar muito a característica de qualidade do processo produtivo. Então, tipo assim, o processo produtivo ele foi bem feito, ele foi feito de forma rápida. Porque daí tem uma questão também entre a colheita e a extração, tu tens 24 horas para produzir o azeite, para ser extra virgem de qualidade. Nós, lá na Estância das Oliveiras, o nosso tempo médio entre colheita e processamento gira em torno de 2 a 3 horas apenas. Nós estamos colhendo e já colocando para produzir. Então isso traz uma qualidade maior para o azeite, né? E voltando à pergunta, como é que eu escolho na frente da gôndola do supermercado? A primeira questão do azeite de oliva é o frescor.
ele é o inverso de alguns vinhos. Enquanto alguns vinhos, quanto mais guardados, reservados, melhores Sim. eles ficam, o azeite de oliva, quanto mais fresco e jovem, melhor ele é. Então a pessoa tem que olhar a safra da garrafa, mas ele vai olhar a safra não pensando no vinho, safra 2015, pensando na safra mais jovem. Mais jovem. Então, por exemplo, hoje tu vai ter a safra 2023 como mais jovem, daqui a alguns meses já terá 2024. Então, automaticamente, olha a safra, por quê? Não, mas eu olho a data de invase, Rafael. Eu posso substituir a safra pela data de invase? No Brasil, não. Porque a legislação brasileira tem uma pegadinha para o consumidor. A data de invase é a data que foi fracionado o azeite. Ele pode estar guardado num tanque há anos. Se tu invasa hoje, a data de invase é hoje e a Anvisa te dá 2 anos de validade a partir da data de invase. Então, por isso que o mercado europeu acaba enviando para o Brasil uma quantidade grande de azeites que são azeites velhos europeus. Porque na Europa eles não podem comercializar e aqui eles podem legalmente, eles não estão fazendo nada de legal. Eles mandam para cá o azeite velho, automaticamente invasam hoje, ele tem 2 anos de validade a partir de hoje. Tu não vai saber que aquela safra é uma safra antiga. Sim, sim. Agora, Rafael, medalhas, produção e o desafio da comercialização. Hoje a gente encontra o azeite nas boutiques, né, praticamente. Né? Exatamente. E no país inteiro está hoje, né? No país inteiro e fora do Brasil, inclusive em alguns países. O nosso posicionamento da Estância das Oliveiras é um azeite de alta qualidade, de classe mundial. Então, automaticamente, é de nicho de mercado. Ele nunca estará num grande supermercado de rede, por exemplo. Por quê? Porque o nosso posicionamento é esse. Então, nós temos esse posicionamento e as premiações nos trazem um diferencial de mercado muito interessante. Hoje, a gente tem muito mais demanda de azeite do que de oferta. Então, automaticamente, eu não tenho um problema relacionado à comercialização. Mas isso não é geral para todas as marcas nacionais. Tá? Mas tem um desafio logístico nisso, né? Colocar nas principais boutiques do país. Tu colocaste muito bem. E o desafio logístico, ele vai além da questão de chegar até o ponto de venda. Ele vai chegar com qualidade. Exatamente. E essa é a nossa grande preocupação. Não adianta meu objetivo não é produzir um azeite de alta qualidade, é que ele chegue com alta qualidade na mesa do consumidor. Então, como é que eu posso garantir isso? É utilizando as embalagens de alta qualidade que nós temos, como tu comentaste. A embalagem de cerâmica, por exemplo. Isso. Porque o azeite ele tem 3 grandes inimigos, tá? Os inimigos do azeite. Luz é inimigo do azeite, então garrafas transparentes, não adquiram. É lindo o azeite em garrafa transparente, a gente sabe aquela coloração de ouro, mas ele deteriora o azeite, ele oxida o azeite. Oxigênio também oxida o azeite. E temperatura alta, oxida. Então, como é que eu vou fazer o transporte? Será que eu vou fazer, se eu for exportar, eu vou fazer via container, que ele vai ficar 40 dias no sol, por exemplo, exposto a uma temperatura alta? Não, eu vou ter que fazer via avião. Como é que eu vou utilizar a minha embalagem? Vou utilizar uma embalagem mais escura, ou de vidro. No caso, a gente tem embalagens de vidro também, só que a nossa embalagem de vidro a gente utiliza o dobro de gramatura, o dobro de grossura da embalagem para não trocar calor com o ambiente, além de ser verde escura. E a embalagem de cerâmica, que é a melhor opção, porque ela tem uma questão térmica e ela impede 100% dos raios de entrarem. Ele tem um dosador embutido dentro da garrafa, que impede a entrada do oxigênio. Então ali, eu com o design de garrafa, de embalagem, e com a minha estratégia de logística, eu garanto que aquele azeite chegue com alta qualidade para o consumidor final. Ele não vai se deteriorar ao longo do tempo. Ele também, tendo a utilização em empórios, ele não vai ficar em depósitos de grande rede, muitas vezes no verão gaúcho, por exemplo, 40 graus, dentro de um depósito. Ele vai rodar mais rápido. Exatamente, ele vai ter um giro mais rápido. Então, mas existem outras marcas brasileiras que têm uma dificuldade maior relacionada a essa questão de venda do azeite. Por quê? Porque eles acabam competindo com os azeites que chegam internacionalmente, que não têm a mesma qualidade. Então essa competição é uma competição ingrata para algumas marcas, né? A gente não tem esse problema em função do posicionamento, mas a gente sabe que é um problema, hoje é um desafio relacionado à produção do azeite nacional. Quantas pessoas têm trabalhando hoje? Hoje, nas 2 fazendas que nós temos, cerca de 40 pessoas trabalhando, então muito legal, assim, emprega bastante gente, é uma área pequena. E a gestão é tu, teu pai e os irmãos? Todos exatamente, estão na gestão. Perfeito, nós somos entre 3 irmãos, eu que sou do meio, sou o sanduíche, eu cuido da parte de relações do mercado, meu irmão Lucas, que é o meu irmão mais velho, cuida da parte financeira, o André, meu irmão mais novo, é o mestre de lagar, e o cara vai falar, como assim, é o mestre Jedi? Não, assim, quem produz a cerveja é o mestre cervejeiro, isso. Quem produz o azeite é o mestre de lagar ou mestre lagareiro. Então o André fez a formação dele na Itália e ele é o mestre lagareiro, ele é que faz os blends, desenvolve, escolhe o ponto de maturação da azeitona para colheita, ele que faz todo esse projeto. Meu pai, Lucídio, foi o fundador da Estância das Oliveiras e minha mãe, Sônia, toca a Quinta da Estância, que é uma outra fazenda de turismo que nós temos, e também trabalha na Estância das Oliveiras, nos apoiando lá no trabalho. A gente está contando um pouco dessa história, 18 anos de azeite, mais ainda da Quinta das Oliveiras. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco.
Estamos retornando com Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Rafael Goetzer, sócio-diretor de Estância das Oliveiras, contando um pouco dessa história de muito sucesso. Muitas medalhas, produção, qualidade, varietais, assemblagens especiais. Isso começa a ser muito casado com o turismo, né, Rafael? Vocês têm isso bem na empresa, bem estabelecido, né? Muito legal tu colocares isso, porque o olivoturismo é uma nova divisa e uma potencialidade para o estado do Rio Grande do Sul. Assim como foi o enoturismo muitos anos atrás, e ainda é, hoje é um potencial realizado, o olivoturismo é um potencial gigantesco para o estado. A Estância das Oliveiras, como sendo o olival mais próximo de uma capital do Brasil, a gente está a 28 quilômetros de Porto Alegre, então poucos minutos as pessoas chegam, né? A gente identificou, e o interessante é que o turismo surgiu a partir de uma necessidade também de mercado. A gente identificou, quando a gente lançou o nosso primeiro azeite há 6 anos atrás, a gente identificou que as pessoas tinham pouca informação relacionada ao consumo de azeite de oliva extra virgem de altíssima qualidade no Brasil. Por quê? Porque pouco chegava no Brasil. Por isso que as pessoas normalmente valorizavam muito a acidez ao invés do frescor do azeite. E a gente sentiu a necessidade de trazer um pouco mais de informação. E assim a gente abriu as nossas porteiras para essa imersão turística dentro da Estância das Oliveiras. É uma experiência, né? É uma experiência completa. Então as pessoas, nós temos caminhada nos olivais, nós temos a experiência terroir, a gente fez uma escavação, uma trincheira de 4 metros de profundidade no meio do olival, onde tu entra dentro dessa trincheira e tu verifica as camadas de solo, a interferência do terroir, inclusive as raízes das oliveiras aparecem nessas camadas, é muito legal. Tem a parte toda de visitação ao lagar, que é o local onde a gente faz a extração, para as pessoas entenderem como é que chega a azeitona, como é que é o processo de extração do azeite de oliva, ele é a frio ou não é, claro, o nosso é extra virgem, então é 100% a frio, o sistema todo de extração, e depois a gente faz a degustação orientada, que é realmente a experimentação desse azeite orientada por um sommelier, que acaba te dando, é quase que um curso completo de identificação de azeites, que tu vai poder chegar na tua casa, identificar, olha, esse azeite ele tem qualidade, esse azeite tem menos qualidade, o que eu estou levando para a mesa da minha família, né? Além de tudo isso, a gente casa com experiências gastronômicas também. Então a gente faz experiências relacionadas à homenagem a regiões produtoras de azeite. Nós temos diferentes almoços, por exemplo, almoço português, almoço italiano, almoço... Harmonizações, né? Exato, almoço homenageando países. E nós temos até almoço grego, onde a gente faz, inclusive, a quebra dos pratos gregos, a cerimônia da quebra dos pratos. As pessoas vão pensar, mas tem desperdício de quebra de prato? Não. O prato a gente compra da Sociedade Helênica, que é uma sociedade grega específico para isso. Ele é feito de gesso. Depois da quebra, a gente tritura ele e utiliza como equilíbrio de solo no próprio olival. Nada se perde, tudo se transforma, né? E além disso, piqueniques e a apresentação de músicas instrumentais, saxofone, violino no pôr do sol. Tem um mercado muito grande aí. Agora, Rafael, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo é ter resiliência, fazer algo que tu seja apaixonado pelo que tu está fazendo e sempre um sonho na cabeça, mas os pés no chão. Ou seja, lá no início, quando meu pai tinha esse grande sonho de plantar oliveiras no Rio Grande do Sul, não era uma coisa usual, pouquíssimas pessoas faziam. Ele tinha esse sonho, mas ele tinha pesquisa, ele se baseava em fatos concretos. Então, com isso, certamente, a gente vai ter muito mais empreendimentos que darão certo, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. O povo gaúcho é um povo empreendedor, é um povo realizador e, com certeza, programas como o seu podem dar visibilidade e potencializar ainda mais esse Rio Grande que dá certo. Basta ter justamente isso, né? Um sonho na frente, né? Exatamente, um sonho e uma paixão, né? Uma paixão. Teu pai partiu de um sonho, né? Exatamente, partiu de um sonho e não basta sonhar, né? Tem que realizar. Sim. Então tu tem que ser um fazedor também, né? Colocar em prática aquele sonho que tu imaginou. Tá certo. Rafael Goetzer, a Estância das Oliveiras é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns. Muito obrigado, Osiris. Foi um prazer estar aqui com vocês e todos os amigos da Band. Obrigado por contar a história conosco aqui. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.